Vamos lá então, nesse vídeo eu quero te mostrar como fazer com que os seus formulários tenham mais conversões. Quando eu falo mais conversão, é fazer com que a pessoa que veja a sua página de lançamento, de desafio, de webinar, o que seja, ao ver, já se cadastre de uma forma muito mais rápida e sem barreira. Esse vídeo é muito baseado numa pesquisa da NP Digital que eu vou mostrar aqui para vocês, que foi divulgada pelo Rafael Kiso. Se você não conhece o Rafael Kiso, estimulo muito você a pesquisar aí no Instagram. Ele é o CEO, o dono ou fundador, que seja, talvez os três, da MLabs ou do MLabs, que é aquela plataforma de gestão de rede social. Eu conheço mais com gestão de Instagram, durante anos eu acabei mexendo com ela, mas mais para pegar dados, analítica e tudo mais, hoje eu já não mexo mais, mas eu gosto muito do CEO, o Rafael, porque ele é um cara muito analítico, que traz muitos dados, e foi muito curioso até ler os comentários que vieram desse post, mas eu já vou falar um pouquinho sobre isso. Primeiro eu quero falar sobre 4 pontos que podem ajudar a fazer com que a sua conversão no formulário seja aumentada. Primeira coisa aqui que você deve notar é o carregamento da página. Entender se essa página está demorando para carregar, se ela não está. Eu particularmente utilizo uma ferramenta chamada Great Pages, que é uma plataforma que ela é a criadora de sites e ela já cria o site otimizado. A nível de carregamento e a nível até de dispositivo, tanto para desktop ou mobile. Um parênteses aqui. É muito comum a gente, principalmente que é do mercado digital, na hora de desenvolver um site, focar 100% ou boa parte do desenvolvimento no desktop. E quando a gente vai ver dados analíticos, sugiro que você olhe o Google Analytics, por exemplo, para ver como é o comportamento do seu nicho, do seu público. A gente vê que grande parte do tráfego acaba vindo de mobile, o que é mais curioso. Então a gente cria um site para desktop, não faz uma adaptação ou não fica muito focado em mobile, mas a verdade é que a maioria acessa por telefone. Pega esse telefonezinho aqui, vê um anúncio na rede social e tudo mais, que é onde a galera mais utiliza também as redes sociais, e acessa o seu site, podendo ser, de novo, um desafio, um lançamento ou o que seja, para poder fazer o cadastro. Então assim, lembra de fazer a melhor otimização possível. Eu na faculdade estudei um conceito de mobile first. Se tem poucas coisas que eu levei da faculdade, algumas coisas foram muito de programação e um pouco de gestão. E na parte de programação sempre existiu esse conceito de mobile first, justamente entendendo toda essa dinâmica em as pessoas cada vez mais utilizando navegadores, internet através do celular. Então as pessoas começavam a desenvolver aplicativos, programas e sites primeiro no celular, para depois fazer ele adaptado para o desktop. Eu vejo que isso ainda não é muito feito, pelo menos para nós no mercado digital, mas eu, por outro lado, vejo também que isso acaba sendo uma tendência. Fecha um parênteses gigante que eu abri aqui, mas carregamento de página é muito importante para você poder analisar. Segunda coisa seria a promessa, a headline da página. Isso porque quando a gente vai ver, por exemplo, muitas vezes um anúncio ou até mesmo o conteúdo que direciona a pessoa para a página, a gente vê que há uma discrepância entre o que é oferecido no conteúdo, o que é oferecido no anúncio, sendo às vezes um anúncio muito clickbait para alcançar mais pessoas, etc. E de nada vale porque quando essa pessoa ela cai ali na sua página, as promessas elas estão desconectadas. Então eu estimulo muito você a fazer alguns testes para fazer com que esteja o mais conectado possível e que os cliques na sua página se convertam em leads gerados. Terceiro ponto, legal ver a qualidade do lead que você vai mandar. Principalmente porque a gente falou agora sobre uns conteúdos mais clickbait, etc. E muitas vezes o seu formulário ele não está convertendo, as pessoas não estão se cadastrando, justamente porque os leads que estão chegando ali não são leads interessados, são cliques vagos, cliques pobres, que no caso a gente chamou a atenção da pessoa com uma headline chamativa no anúncio, uma frase de impacto, etc. Mas de nada vale porque essas pessoas, ou pelo menos grande parte das pessoas, elas não vão converter. Então toma cuidado com a qualidade do lead. Um outro ponto aqui, eu estava falando com um cliente essa semana, em que a gente está fazendo um funil de desafio para ele, e o lead dele está a 47 centavos. Pasmem, 47 fucking centavos. Independente do nicho, da persona e tudo mais, mas embora seja um nicho de uma galera de idade avançada, etc., é muito curioso até, a gente vê que os leads que estão chegando, mesmo estudando comportamento, entendendo dinâmica, são mais desqualificados. Isso porque os leads, eles não estão entrando no grupo de WhatsApp, a dinâmica deles com e-mail não está muito legal, e então a gente leva a entender que os leads não são muito qualificados. Dá pra gente fazer algumas coisas para poder entender melhor se o problema é do lead, se é da página e tudo mais, eu vou falar isso lá na frente, mas é importante você fazer o máximo de teste possível. Mas sempre tomar muito cuidado com taxa de abertura do primeiro e-mail
e conversão para grupo de WhatsApp, principalmente quando a gente estiver falando de lançamento. E o quarto ponto, a quantidade de informações pedida no formulário. Dando um passo atrás, por que eu estou fazendo esse vídeo? Se você não viu o vídeo que eu soltei esses dias, falando sobre as novas mudanças no Instagram, no algoritmo do Instagram em 2025, sugiro muito que você veja, porque essas mudanças no Instagram vão afetar diretamente o comportamento do relacionamento da empresa, do expert que está ali se posicionando na rede social, com a dinâmica de venda. Isso porque ficou cada vez mais, está se tornando cada vez mais complexa a jornada de venda do cliente, onde não dá pra gente ficar mapeando muita coisa. E é importante entender também que com essas mudanças que estão acontecendo agora no Instagram, é difícil se criar um relacionamento, onde está passando por aquela transformação de TikTokização. Não sei se existe isso. Não existe, eu criei. Mas tá todo mundo olhando pro TikTok, uma das redes sociais mais utilizadas no mundo, e vendo que, não é nenhuma novidade isso, que a atenção é um dos maiores ativos hoje em dia, pelo menos da internet, onde quanto mais eu consigo prender o usuário na plataforma, melhor, mais a minha plataforma vai ser avaliada, etc. Então, assim, dificilmente o Instagram virando cada vez mais um TikTok, fazendo com que pessoas desconhecidas apareçam mais no seu feed, vendo que o comportamento da galera está sendo muito mais na aba explorar do que na própria aba do feed principal das pessoas que você segue, você vai ver que é natural a criação de relacionamento se tornar um pouco mais dificultosa. Então esse é um alerta para você que depende totalmente da rede social, e eu vou deixar o vídeo aqui no card para que você consiga assistir no final esse vídeo para que você possa complementar. E eu falei sobre isso justamente porque essa estratégia que a gente está trocando aqui com o objetivo de aumentar a sua conversão no formulário, ela tem como objetivo fazer com que você tire as pessoas das suas plataformas, seja a plataforma de Instagram, seja o YouTube que seja, para que você consiga ter o mapeamento dessa pessoa, ter o contato dessa pessoa para que você consiga progredir em relacionamento com ela. Mas, falando sobre o quarto ponto, quantidade de informações pedidas no formulário. E aí a gente entra numa grande discussão aqui de quantidade versus qualidade. Você prefere 2.000 leads 100% qualificados, ou 100% não, mas boa parte desses leads qualificados, ou você prefere 10.000 leads entre qualificados e desqualificados numa miscelânea? Essa é uma pergunta, mas o ponto é, muitas vezes, a depender da estratégia, não faz muito sentido você querer montar uma estratégia mirabolante para pedir muitos dados, muitas informações das pessoas, e essa foi a pesquisa aqui da NP Digital, divulgada pelo menos eu vi, pelo Rafael Kiso. Isso mostra a relação entre quantos campos de formulário são necessários, não são necessários, né, mas qual é a conversão por quantidade de cada campo. Quando a gente vê aqui, por exemplo, que quando tem somente um campo, a gente vê uma conversão de mais ou menos 18%, 2 campos cai em 5%, já 3 campos. Isso aqui é interessante de ver, porque a grande discussão que eu vi nos comentários ali especificamente, eram de pessoas falando sobre isso. Ah, mas aí você está olhando só para a quantidade, a gente também precisa olhar pela qualidade. E no fim das contas, eu não discordo totalmente das pessoas que falam sobre isso. O ponto é que as pessoas generalizam absurdamente as coisas e começam a entender que tem que usar uma estratégia para 100% das coisas, e esse é o grande problema daquela palavra que está na moda e que todo mundo utiliza ao pé da letra, sem pensar de uma forma muito inteligente, que é modelagem. Modelagem é um grande problema que fez com que muitas pessoas começassem a copiar certas estratégias sem pensar, sem olhar para o negócio, analisar de uma forma particular e simplesmente dando Ctrl+C, Ctrl+V em estratégias que não fazem sentido para você. Então, o que eu quero dizer aqui, por exemplo, é que eu tenho algumas estratégias que faz mais sentido eu pedir poucos campos de um contato, porque eu sei que o que eu quero é mais quantidade, e tem estratégias que eu tô muito mais focado em qualidade, que eu preciso categorizar melhor o lead que chega através desse formulário. Um exemplo aqui para vocês verem é esse aqui, ó. A minha live semanal, que acontece toda quarta-feira às 15 horas, ela tem como objetivo preparar os leads que assistem essas lives, que assistem esses conteúdos, para eles ganharem não só consciência do e-mail, me conhecerem a minha dinâmica, a minha forma de me comunicar, os meus exemplos, referências, etc., para que eu consiga, através desse relacionamento que eu vou criando na produção dos vídeos, eu consiga evoluir esse lead para um novo passo. Esse novo passo pode ser, por exemplo, a sessão estratégica, que é o diagnóstico que eu faço de cada pessoa que preenche esse formulário, e aí são, óbvio, pessoas qualificadas, em que, uma vez que eu entendo que essa pessoa está qualificada ou não, eu direciono para uma sessão estratégica ou para uma outra solução. E esse é o ponto. Se a gente for ver, por exemplo, esse formulário aqui, onde eu preciso de fato de mais informações, eu pego nome, e-mail, telefone,
Instagram para eu poder entender um pouco mais do negócio. Eu pedia site, pedia Instagram e eu cheguei nesse formulário aqui que para mim fez mais sentido. E eu peço o faturamento. E aí muito do que eu acabo fazendo está baseado no faturamento também da pessoa. Mas esse aqui, por exemplo, uma vez que eu tenho uma equipe limitada, uma vez que isso aqui trabalha com o tempo da minha equipe, com o meu tempo para fazer às vezes o diagnóstico, é natural que eu prefira que converta menos pessoas nesse formulário para que automaticamente eu consiga qualificar melhor e fazer as minhas reuniões. Mas é a minha estratégia. Tem gente, por exemplo, que coloca poucos formulários aqui e só coloca o faturamento e que é uma quantidade absurda de gente entrando na sua plataforma, na sua base de e-mails, para que, uma vez que a pessoa está com faturamento legal, não tá, vai direcionando para um produto principal. Não acho isso ruim, só que eu preciso fazer a qualificação desse lead da melhor forma possível para essa minha estratégia de diagnóstico. Diferente dessa estratégia aqui de captação para live semanal, para as minhas newsletters diárias, que parênteses, vou deixar o link aqui na descrição para você poder se inscrever e receber os e-mails que eu tenho mandado todo dia e as lives que acontecem todas as quartas-feiras, justamente para você poder entender toda essa estratégia de comunicação que eu faço para que você consiga não só receber os conteúdos, mas assistir os próximos vídeos que saem aqui no canal. Fechou? Então, o que as pessoas generalizam é que para, por exemplo, esse tipo de estratégia, a gente precisaria colocar muitos campos e aqui a gente teria que tornar muito simplória a forma como a gente pediria os dados da galera. Isso é um problema, justamente porque cada estratégia é uma estratégia. Mas olhando aqui para a quantidade de conteúdo, óbvio que se eu puder trazer o máximo de quantidade com qualidade, ok. Mas o fato é, existem pessoas que são qualificadas que às vezes têm preguiça ou não têm tempo para poder digitar todas as informações. Assim como tem pessoas desqualificadas que também têm preguiça e o formulário vai ser uma barreira para ela. E o contrário também sempre acontece. No fim das contas, eu entendo que algumas estratégias, como por exemplo uma que eu quero trazer quantidade de lead em massa, pode fazer com que eu traga às vezes um lead mais desqualificado, que às vezes é mais curioso, mas através desses meus conteúdos eu consiga qualificar, que é o caso do que eu faço aqui nos vídeos que eu tenho postado no YouTube, nos e-mails que eu tenho mandado diariamente, com o objetivo de fazer essa pessoa ficar mais qualificada com os meus conteúdos. Então, às vezes, ela não está preparada para comprar, ela não está preparada para preencher uma quantidade imensa de campos para poder me dar essas informações, mas ao longo do tempo, dando confiança, criando relacionamento, eu consigo fazer com que isso aconteça. Então, existe essa relação aqui. E o curioso, né, é que as pessoas acabam me questionando se não faz muito mais sentido eu, por exemplo, ao invés de pedir e-mail, só pedir o WhatsApp e trabalhar toda uma comunicação através do WhatsApp. Mas vamos supor que você tem duas opções, e-mail ou WhatsApp. Qual você escolheria? Tempo na tela? Não, tempo não. Na minha visão, e aí sendo muito honesto, sem puxar sardinha, sem balela nenhuma, eu pediria 100% do e-mail. Por que o e-mail? Enquanto o WhatsApp a gente tem um problema de traqueamento, de não saber qual lead, que no caso é qual número, né? Qual número de telefone viu qual postagem, quais são as pessoas que viram quantas postagens, se ela leu, se ela não leu, se ela tá no grupo. Existem algumas automações que, para saber se ela tá no grupo, a gente já consegue mapear. Mas a gente não consegue saber se a pessoa clicou dentro de um botão de uma forma tão ágil. E é difícil criar um sistema em torno disso. Já o e-mail, a gente consegue saber quantos e-mails a pessoa abriu, quais e-mails essa pessoa abriu, quantos cliques ela deu, quais cliques ela deu dentro dos e-mails. Eu consigo montar um lead scoring com essa pessoa, conectar com o meu CRM, mandar para o meu time comercial com base nas pessoas que mais interagem com a minha comunicação por e-mail. Eu consigo, por exemplo, saber quais desses leads, através do e-mail, visitou, por exemplo, a minha página, visitou a minha página de checkout, abandonou o carrinho, simplesmente tendo o e-mail. Na minha visão, eu pediria o e-mail se você tivesse que escolher somente um campo. Claramente, você não vai pedir o nome, porque o nome não é um ID único, eu não vou conseguir me comunicar com essa pessoa. Então, a gente só tem essas opções aqui, ou WhatsApp ou e-mail. Então, eu faria muito a estratégia de e-mail, caso você decida colocar o mínimo de campos possível, e esse campo mínimo que você vai colocar seja o e-mail, e na página de obrigado, nos primeiros e-mails de boas-vindas e tudo mais, você coloque ali o seu número de WhatsApp, o seu grupo de WhatsApp, para direcionar a pessoa para esse canal. Porque, de novo, eu sou o cara que adora e-mail marketing, é sobre isso que eu falo nesse canal. Aliás, se você gosta desse tema, já deixa seu like e se inscreve para poder receber os próximos conteúdos, não só sobre estratégias, sobre leads, mas sobre automações em e-mail marketing. Mas eu não nego que o WhatsApp é uma das principais, se não a principal ferramenta para criar uma boa performance no e-mail. O ponto é que eu já fiz alguns testes e quando a gente consegue, numa página, por exemplo, de obrigado, após essa página do formulário, colocar o botão de WhatsApp, quando a gente, através
dos primeiros e-mails de boas-vindas, direciona essa pessoa para o WhatsApp e tudo mais, a gente consegue ter uma boa conversão para a plataforma também. Que dirá quando você consegue fazer aquela estratégia de a página de obrigado, depois de 5, 3 segundos, faz um carregamento automático e direciona essa pessoa para o WhatsApp. Então ela não precisa nem clicar em nada. Isso já aumenta muito a conversão. Então eu gosto muito de pedir o e-mail e no caso, se você precisar de mais informações para saber sobre essa para saber a qualidade desse lead, pedindo poucos campos, vai ser óbvio, não vai ser todo mundo que vai responder, mas o que você pode utilizar é o que a gente falou ali no começo, que é a estratégia do formulário de pesquisa. Existem algumas coisas no formulário de pesquisa que são importantes que você saiba para você não falhar nesse formulário. O principal mesmo, é que você só pode fazer, não só pode, né? Mas o ideal é que você faça perguntas que vão te ajudar e poucas perguntas. Então, não faz, por exemplo, sentido, às vezes, você saber o número do tênis dela, não faz sentido você saber qual roupa ela veste, enfim, tem informações que são irrelevantes. Mas, por exemplo, a renda dessa pessoa, a profissão, se ela é CLT, profissional liberal, se ela é PJ e tudo mais. Saber, por exemplo, qual é a profissão dela, às vezes ajuda. Saber se ela é mãe, pai, dependendo do nicho, isso tudo ajuda muito. Então, pega as informações que, quando analisadas em quantidade, vão ter uma amostra para te ajudar no direcionamento, às vezes, dos conteúdos que você vai lançar no lançamento, das ofertas que vão ser feitas, dos bônus que você vai precisar colocar para gerar mais convencimento nesses leads. Então, assim, toma muito cuidado para que você não, através desse formulário de pesquisa, barre as respostas e faça com que elas também sejam o mais intuitivas possíveis. Outro ponto interessante do formulário de pesquisa é que é interessante você, ao final desse formulário, entregar alguma coisa para a pessoa. Esse vai ser o grande mote para fazer com que as pessoas respondam o seu formulário de pesquisa. Um parênteses de uma estratégia que eu tenho utilizado para os meus clientes e está funcionando muito bem, que é, ao final, na página de obrigado, a gente, ao invés de mandar a pessoa para um WhatsApp, ao invés de pedir para ela abrir um e-mail para confirmar a inscrição dela ou algo nesse sentido, a gente coloca direto o formulário de pesquisa de audiência. Ou seja, uma forma extremamente direta de você já pedir mais informações da pessoa. Não vou nem falar qual está sendo a minha conversão aqui porque vocês vão ficar assustados. Mas eu falo no final do vídeo aqui só para vocês terem uma ideia de pessoas que preencheram o primeiro formulário de captação versus as pessoas que preencheram a pesquisa de audiência nesse formulário aí que fica na página de obrigado. Mas o ponto aqui é que isso já te ajuda a fazer com que as pessoas elas queiram responder o formulário de pesquisa e automaticamente a gente consiga trazer mais dados, mais informações para a nossa plataforma de e-mail para que, consequentemente, eu tenha mais dados e direcione melhor as segmentações, as comunicações e até mesmo os possíveis compradores e leads qualificados para o meu time. Então, esse é uma dica que eu tenho testado, tem funcionado muito bem, mas estimulo muito você a fazer esse teste. E falando do dado, 60% a 70%. Eu ia deixar para o final, mas não vou deixar para o final, não. 60% a 70% da galera que se inscreve responde a pesquisa de audiência nessa estratégia de deixar a pesquisa na página de obrigado. É um número absurdo, é um número muito bom. Mas testa para você ver, por exemplo, depois a conversão de WhatsApp, tudo, porque para mim funcionou muito bem a nível até de depois direcionar para WhatsApp. Ok? Mas no fundo o que eu queria trazer para vocês hoje é isso. Olhar muito bem a estratégia que você está utilizando. Ver se você quer mais volumes, se você quer mais conversão, se você quer uma qualidade do lead melhor, porque se você for olhar aqui até os links que eu deixei aqui na descrição para você poder se inscrever, tem formulários e estratégias que precisam ser mais simplificados para que você tenha o máximo de volume possível e você consiga depois criar um relacionamento, fazer com que essa pessoa engaje com o seu conteúdo, e tem algumas estratégias que precisam ser com formulários que peçam mais informações, que tenham mais campos. Então toma um pouco de cuidado para você poder decidir qual formulário tem que ter em qual local e não generalize as coisas. Não modele nesse termo, não vou falar essa palavra, como todo mundo tem falado para você fazer, e sim, analise cada estratégia de uma forma particular e analise também o seu projeto, a sua comunicação, o seu expert, ou você como expert para ver o que faz sentido. Fechou? Espero que você tenha curtido. No final aqui eu vou deixar um vídeo para você entender as mudanças do Instagram, do algoritmo do Instagram nesse ano de 2025, como você pode ser impactado e a solução principal para que você consiga aproveitar essa nova mudança do algoritmo e trazer mais leads para a sua plataforma. Te vejo no próximo vídeo. Não feche esse vídeo, clica no card aqui do final. Valeu!